Olá, pessoal! Que bom poder curtir a companhia de vocês nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Permita que o prazer da leitura faça parte das trilhas da sua caminhada, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, o livro da minha vida, além de entrevista e muito mais. E a partir desta edição, convidamos vocês para curtir comigo a nova coluna do nosso programa, Literatura em Gotas, um conjunto de curiosidades que será trazido para vocês pela nossa colunista convidada, Uine Pereira. E continuando com o prazer da experiência de compartilhar vivências de leitura com vocês, nesta edição, vamos seguir em frente num gostoso passeio pelos caminhos e descaminhos da literatura e levar o livro conosco. Deixa-te abraçar pelo livro, abraça a leitura, porque o caminho para a aprendizagem, para a sabedoria, para a aventura, para a compreensão do mundo, do outro e de nós mesmos, está na leitura de livros. E a experiência das histórias contadas nas páginas dos livros podem nos levar a uma gostosa viagem. O livro, ele traz um universo completamente diferente. Você pode viajar lendo. Você conhece outros países, outras culturas, outras pessoas, outras formas de pensar. E adquire conhecimento. Através do exercício da leitura, podemos adquirir, claro, uma cultura geral, vivenciar experiências diferentes e nos tornar pessoas muito mais interessantes. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E como sabemos, pessoal, esse conjunto de benefícios pode contribuir também para melhorar a nossa memória. A leitura de livro é uma das coisas que mais estimula o nosso cérebro, tanto em relação à parte memória, como em relação a novas sinapses, que a gente chama, que são as novas ligações que o cérebro vai promover, né? Sempre que a gente vai ler um livro, principalmente um livro que tenha começo, meio e fim, você vai estar sempre estimulando, além de ser um aprendizado novo, e tudo que é novo para o cérebro acaba estimulando bastante as sinapses, né? Mas em relação à parte memória, se você está no meio do livro, você tem que lembrar o que aconteceu com os personagens no começo, e isso vai fazendo com que você constantemente vá estimulando a tua memória a trabalhar, né? E as histórias contadas nos livros podem marcar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. Bom, eu amo ler, não consigo sair de casa se não tiver um livro dentro da bolsa. Adoro ver hoje grandes autores da nossa própria língua, da língua portuguesa. Acho incrível que eu acho que hoje, da nossa geração, existem gênios, escritores fascinantes que estão redescobrindo a nossa própria língua. Então eu diria, por exemplo, de um brasileiro, o André Santana, ou dos portugueses que eu adoro, Walter Ugumãe, ou Gonçalo M. Tavares, que escreveu Jerusalém,
Uma Viagem para as Índias, um dos livros mais lindos que eu li na minha vida. Walter Ugumãe, eu sou apaixonado, li muitos livros dele, todos que saem eu já compro, como O Filho de Mil Homens, tantos livros que ele escreveu. E o André Santana escreveu Sexo e Amizade, O Brasil é Bom. Enfim, são algumas dicas. Eu estou sempre lendo alguma coisa, se ligue aí. E para a entrevista dessa edição, o nosso convidado é o escritor Edilson Celestino. Ele é escritor, tem alguns livros publicados e tem uma atividade importante no movimento literário e cultural que acontece no Espírito Santo. Conversamos com Edilson sobre assuntos gerais relacionados com o hábito de leitura e a atividade de escrita. E, claro, sobre a importância do hábito da leitura. A leitura é um hábito com o objetivo de a gente melhorar o relacionamento humano, o relacionamento de você estar sempre em dia com a cultura, com o dinamismo que move o mundo, né? Você tem que estar sempre aceso a tudo que acontece. É com as palavras de Edilson Celestino que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. A leitura proporciona ao leitor a possibilidade de diálogo muito além do que está no texto escrito. Faz com que as pessoas transitem por universos que ultrapassam o espaço geográfico que é circunscrito pelas páginas do livro. Ou seja, pessoal, a leitura permite que o leitor faça uma viagem muito mais ampla, fora do seu ambiente da convivência diária. Que maravilha! Trata-se de um universo ilimitado de possibilidades e, claro, para ter esse acesso é preciso adquirir e manter o hábito da leitura. Então vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Ler é um gesto poderoso de expansão da mente. Quando eu tenho um livro em mãos, eu tenho um amigo que nunca reclamará se eu abrir ou fechar, seja em qualquer suporte, papel, seja em meio eletrônico, em suporte eletrônico. O importante aqui é a leitura, não exatamente onde ela está colocada. O importante é ler degustando as palavras, prestando atenção na construção das frases e voando com as ideias. A leitura é um desafio que entra na sua consciência e não sai mais. É um hábito. Os hábitos, diz Aristóteles, são uma segunda natureza. Os hábitos são a capacidade que eu tenho de começar a fazer as coisas sem que eu precise me forçar, porque o cérebro já está encaminhado para aquilo. Se você não tem a prática da leitura, comece com coisas mais curtas, como os contos. Nós temos na literatura brasileira uma grande tradição de contos muito bons. Temos Clarice Lispector, temos Machado de Assis, temos Rubem Braga, temos contos do exterior, contos que vêm da Rússia, contos que vêm de grandes autores contemporâneos. Aproveite, entregue-se a esse exercício, comece lendo coisas mais simples e após pegar um gosto e após desenvolver mais essa habilidade, vá lendo coisas mais complexas. Faça seu próprio programa de leituras, procure auxílio de quem conhece mais, entregue-se à leitura e saiba que, como as pessoas, alguns livros são mais fáceis, outros mais difíceis, alguns muito misteriosos, outros mais árduos e outros muito divertidos. Já na nossa coluna Dica de Livro, eu convido vocês para conhecer Conversa com Escritores. Vamos verificar juntos, pessoal, o que essa turma pensa. Vamos que vamos! Para Ramona Koval, autora do livro Conversa com Escritores, uma entrevista literária não é uma conversa vaga, nem uma simples apresentação dos traços mais notáveis dos livros de um autor. É uma peça de teatro, uma exposição pública, uma sondagem cirúrgica e uma operação altamente arriscada, com as mais variadas dificuldades possíveis. É disso e de muito mais que trata o livro Conversa com Escritores. São 26 entrevistas literárias realizadas por Ramona Koval entre 2006 e 2011, período em que ela apresentou The Book Show, programa de rádio diário dedicado aos livros e ao ato de escrever, numa rádio na Austrália.
Segundo a autora, trata-se de entrevistas feitas com escritores que gostam de conversar com um bom leitor, com o público inteligente e com o mundo em geral. Os temas são os mais diversos: a perda da inocência, as críticas sociais e a vida do autor, a crença no divino, entre tantos outros assuntos. Nessas entrevistas, algumas perguntas são comuns para todos os escritores. Como avaliar a vida, como se adquire sabedoria, como enfrentar a morte, algum livro mudou o curso da história e por aí vai. Ramona Koval é australiana, nascida em 1954, é jornalista, escritora e editora. Tornou-se conhecida por trabalhar por mais de 10 anos, onde produziu documentários sobre escritores. Pessoal, vale muito a pena adquirir e ler esse livro. Referências de personagens bem conhecidos da literatura mundial. Permita que o livro faça parte da sua vida. E a leitura nos presenteia com muitas possibilidades. Na nossa coluna, participação de telespectadores. Acompanhe junto comigo. O livro, ele é um instrumento que, bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então, isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então, eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. E sobre as curiosidades que envolvem o tema leitura e literatura, vamos conhecer nossa coluna Literatura em Gotas, com a nossa colunista convidada, Uine Pereira. Olá, amigos do Sim para a Literatura. Vocês sabiam que desde 2001 existe uma pesquisa no Brasil que tem por objetivo avaliar o perfil dos leitores brasileiros? Essa é a pesquisa Retratos do Brasil, que é realizada pelo IBOP sob encomenda do Instituto ProLivro a cada 4 anos. Em 2015, saiu sua última edição, que trouxe algumas informações importantes sobre como o brasileiro tem se relacionado com o livro. É importante determinar que, para o universo da pesquisa, leitor é aquela pessoa que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Assim, na amostra de 5.000 entrevistados, mais da metade havia lido pelo menos um livro nos últimos 3 meses, ou seja, mais da metade eram leitores. Ainda assim, 3 em cada 4 entrevistados afirmou não ter comprado livros nos últimos 3 meses. Dentre os que compraram contudo, infelizmente a maior parte eram pessoas consideradas abastadas. Uma informação importante é que a média de livros lidos por ano sofreu um aumento, de 4,1 livros por ano em 2011, que foi a entrevista anterior, para 4,9 livros em 2015. Todavia, essa média ainda está muito abaixo da do país campeão de leitores do mundo, que é a França, com média de 21 livros por ano por pessoa. E vamos assistir juntos a um depoimento emocionante sobre a paixão pelos livros. Ninguém menos que o nosso ilustríssimo Ariano Suassuna. E aqui vão todas as nossas vibrações positivas. Nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Outro dia um jornalista me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Eu disse a ele, não tenho o hábito não, eu tenho a paixão da leitura. Tá certo? Eu acho, aliás, que um escritor é, antes de tudo, um leitor. Você não pode imaginar o encantamento que era para mim, no sertão da Paraíba. Eu, logo que me alfabetizei, eu comecei a ler. Meu pai deixou uma biblioteca muito boa, meu pai era um grande leitor, gostava muito de literatura. Foi na biblioteca que ele nos deixou que eu li pela primeira vez Essa de Queiroz, Machado de Assis, a Luísa Azevedo, Euclides da Cunha. Então, eu vivia no sertão e as duas paixões, os dois elementos que me abriam para o mundo, para a fantasia do mundo, para a alegria do mundo, eram o circo e o livro. Tá certo? Então, quando eu coloquei, não foi à toa que eu coloquei no Alto da Compadecida um palhaço para me representar. É porque, para mim,
o palhaço é a figura emblemática do ator. E o circo, até pela forma circular e uterina, é um emblema do mundo, é uma metáfora do mundo. Então, foi essa paixão da literatura que me levou, logo que eu comecei a ler aqueles livros, eu comecei a querer ser um deles. A gente quer que passaram a ser os meus modelos de vida, os escritores. Então, o que eu diria aos jovens de hoje é que, se possível, eles não deixem a leitura de lado, porque foi a leitura que me abriu para o mundo. A leitura foi uma coisa fundamental. Eu não posso entender o mundo sem literatura, tanto para ler como para escrever. Eu leio todo dia e escrevo todo dia. É uma paixão para mim. Não faço distinção entre a literatura e a vida. E é com as emoções à flor da pele, diante das palavras do nosso ilustríssimo Ariano Suassuna, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. E é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Edilson Celestino. Seja bem-vindo, Edilson, ao programa Sim para a Literatura. Obrigado. Já tem um tempo que a gente estava alinhavando esse contato, não foi? É verdade. Acabou não dando certo em outras vezes. Exatamente. Mas que bom que você está aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Ô Edilson, me fala um pouco, assim, até para nosso telespectador ter essa referência. Todo escritor, normalmente, ele tem o hábito de leitura, né? Ele procura na leitura de livros, inclusive de escritores variados, matéria-prima para a sua escrita. Mesmo que você vai escrever num determinado momento algum livro voltado para alguma pesquisa, né? Mesmo que não seja um romance, uma coisa ficcional. Como é que você administra no seu dia a dia essa coisa da leitura? Realmente, a leitura é um hábito com o objetivo de a gente melhorar o relacionamento humano, o relacionamento de você estar sempre em dia com a cultura, com o dinamismo que move o mundo, né? Você tem que estar sempre aceso a tudo que acontece. Eu sei. Entendeu? E como é que você faz no dia a dia? Você lê todo dia? Você lê de manhã, você lê à noite? Como é que está sendo esse hábito seu? Então, esse hábito é o seguinte, eu leio, por exemplo, a Gazeta diariamente. O jornal A Gazeta? O jornal A Gazeta, né? E tenho o costume de acompanhar alguns escritores, a parte mais filosófica, a parte do humanismo, entendeu? Então procuro sempre, principalmente o grande escritor Leonardo Boff. Leonardo Boff. Principalmente Leonardo Boff. Que tem uma concepção muito forte na área de filosofia, Exatamente. né? De sociologia. Exatamente. Né? Uma preocupação mais social com a questão das relações humanas. Com certeza, exatamente. Dentro desse aspecto que eu procuro sempre. E você lê todos os dias, então? Leio, com certeza. Todo dia eu leio. Você tem o costume de ler a literatura ficcional, romance, essas coisas? Não, é interessante o seguinte, eu procuro sempre mais ligar as coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano. Uma leitura mais voltada para a realidade. Mais para a realidade, entendeu? Então, a parte do romance, raramente eu me concentro nessa parte. Entendeu? É mais relacionado à filosofia do dia a dia, do cotidiano e tudo o que acontece na área local, nacional, internacional, entendeu? Buscando assim um equilíbrio para a humanidade em termos de uma visão filosófica. E quando você, Edilson, está produzindo o projeto de um livro, igual você já tem alguns livros publicados, certo. E nós vamos falar brevemente sobre 2 livros seus aqui no final da entrevista. Certo. Como é que você se organiza para fazer a pesquisa?
É interessante o seguinte, que à medida que você começa a pensar no livro, você tem que pensar o início, o meio e o fim, né? Então você tem que ter já na cabeça aquela programação de forma que você tenha um planejamento real para chegar à obra final com uma certa qualidade. Na verdade, você precisa ter uma ideia inicialmente, né? Com certeza. Buscar informações para ver como é que você vai colocar essa ideia para funcionar. Exato, tem que fazer uma pesquisa bem feita, né, com variáveis, para poder, dentro do seu cotidiano, né, e encaixar as coisas certas na hora certa. Quando surge essa ideia, você costuma conversar com outros parceiros antes de colocar essa ideia para avançar? Você divide, você compartilha essas informações com alguém? Com certeza. O homem, ele não pode viver sozinho. O homem é um ser social. Um ser social. Então, ele precisa ter um relacionamento com as coisas, com as pessoas, com os escritores, com os cientistas, enfim, todas aquelas coisas interessantes que busca melhorar a humanidade. A gente tem que buscar tudo de bom para englobar naquilo que você pretende depois. Qual o tempo do dia, Edilson, que você tira para escrever? Quantas horas por dia? Você normalmente é de manhã, é à noite? Como é que você se organiza quando você vai escrever o livro? O livro é o seguinte, eu procuro escrever um período que está mais disponibilidade no final de semana, no final de semana e à noite, porque às vezes no dia a dia você tem várias outras coisas. Fazendo outras coisas. As coisas do dia a dia. À noite o telefone não toca, né? Exatamente. Tem muito movimento de carro perto de casa. Exatamente, você está mais tranquilo, então você tem mais condições de desenvolver o trabalho. Qual é o efetivo papel do escritor, Edilson, para a sociedade? Isso aí é interessante, o seguinte, o objetivo do escritor é colocar para fora aquilo que está dentro dele, mas com o objetivo de conseguir humanizar, ter um equilíbrio com a coletividade, entendeu? O importante é exatamente ele se enraizar dentro de um esquema real, procurando sempre a verdade, porque a verdade é muito difícil, a verdade dói. Existem muitas mentiras, muitas meias-verdades, muitas meias-mentiras, então o escritor ele tem que ser um ponto de equilíbrio, né, entre essas situações da mídia para poder conseguir colocar o seu pensamento dentro daquilo que imagino que esteja certo. Existe até um conceito que foi criado recentemente que chama a pós-verdade, né? Exato. A pessoa fala qualquer coisa e quer que isso apareça como uma verdade suprema, né? Exatamente. E interessante com relação... Muitas vezes fala sem nenhuma base, sem um mínimo de profundidade. Exatamente. E eu tenho a mania sempre de colocar sempre um contraponto. Quando eu leio qualquer coisa, seja na Gazeta ou qualquer outro tipo de informação no livro, eu procuro sempre reanalisar que nem sempre aquele caminho é o caminho real. Colher outros pontos de vista. Exatamente. Edilson, aí você escreveu alguns livros, né? Escreveu e publicou. Exato. Vamos falar nessa oportunidade rapidamente de 2 livros seus, até para que nosso telespectador tome contato com o seu trabalho, né? Com o seu projeto literário. Correto. Limite, Serra e Vitória, Verdades ou Magias. Eu queria que você falasse rapidinho para o nosso telespectador, tá bom? Esse livro aqui foi interessante o seguinte, ele serviu de base para fazer um acordo geográfico... Deixa eu mostrar aqui para o telespectador enquanto você fala. Pode falar. Um acordo geográfico entre Vitória e a Serra, que existia uma grande dificuldade... Uma divergência. A divergência, dificuldade de chegar a um ponto comum, entendeu? Então, no governo de Casa Grande, e na época o prefeito da Serra, Vidigal, e por Vitória, João Cosa, entendeu? Com base exatamente
Nesse livro Nessa aí... pesquisa que você fez na aqui? pesquisa, o procurador da Serra esteve lá pegando o livro e o Roberto Carlos, que era vereador na época, passou a ser deputado estadual, defendeu isso na Assembleia Legislativa. Ótimo. Você defendeu na Assembleia Legislativa e serviu de base para fazer esse acordo, entendeu? Então, esse livro é até interessante que eu consegui fazer esse livro um período muito curto. Ok. Entendeu? Você publicou ele em 2011? Foi. Aí teve outra edição, não teve? Não teve outra edição. Okay. Não teve. E aí, Edilson, tudo em transformação. Um livro bonito, grande, muito conteúdo, né? Exato. Como é que você chegou a isso aqui? Exatamente. Ele fala de quê, assim, de forma breve? Como é que você chegou a esse projeto? Exatamente. Esse projeto, eu digo que esse projeto é minha vida. Porque o que acontece é o seguinte, existe um desequilíbrio na humanidade. Claro que houve várias situações que o homem conseguiu desenvolver. Avanço da ciência, da tecnologia. Mas fica um débito... na parte do humanismo. Da parte da humanidade. Do humanismo. Então é o seguinte, eu busco, através disso aqui, uma nova ética social, política, econômica, até jurídica, buscando um equilíbrio da humanidade. O objetivo principal dele é esse. Eu sei. E como é que você chegou a esse projeto? Foi uma pesquisa que você fez? Surgiu uma ideia um dia e você falou, vou transformar isso num livro. Como é que foi? Exatamente. Para a gente finalizar. Esse projeto é o seguinte, ele foi feito a longo prazo, porque eu fiquei mais uns 3 anos e pouco fazendo o livro, porque à medida que eu ia colocando o conteúdo, ia acontecendo alguns problemas na humanidade. Aí eu, às vezes, parava para incluir aquela situação. Eu sei. Então, ele se tornou um livro atualizado, até com relação, eu estive colocando aqui a questão com o Vasco, nós conversando, que com relação ao problema daquela lama, né, da Vale do Rio Doce, que ocorreu aquele problema da Samarco, aquelas situações todas, entendeu? E eu coloquei uma interrogação na situação, com relação, dizendo que aquilo ali podia ter sido um atentado. E coloquei isso aí no livro. E por coincidente, agora, a Vale do Rio Doce está gastando 500 milhões de dólares para exatamente mudar o tipo de... a forma como trata os resíduos. A forma dos resíduos, exatamente. Entendeu? Passando a ser sólido. Então, demonstrando. Quer dizer, então, existem muitas veias verdade e veias mentira, e tudo o sistema que está por trás disso aí. É muito difícil você ter uma verdade absoluta, né? E, então, eu coloco o naturalismo aqui no livro, o naturalismo, como centro de equilíbrio para a humanidade. Maravilha. Falou? Edilson, quero agradecer a boa vontade que você teve, né, de vir aqui em Linhares, participar com a gente dessa entrevista aqui para o programa Sim para a Literatura e parabenizar pelo seu trabalho. Seja sempre bem-vindo aqui. Tá bom? Eu que agradeço de coração a você, Pereira, pelo seu belo trabalho do ativismo cultural, porque não é fácil fazer cultura nesse país. A leitura é uma viagem no universo de um autor, de um escritor, e geralmente ele põe o melhor dele, a coisa mais sensível que ele tem dessa coisa que é a arte de escrever, ele coloca resumidamente nesse projeto que é o livro. O livro sempre é garantia de uma viagem maravilhosa. Então, boa leitura para vocês. E é com esse aconselhamento do jornalista Caco Barcelos que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.